pessoas, sejam muito bem-vindas. Vamos dar início hoje à nova temporada de podcasts da Team Hub, Mentes Inquietas. E eu, Dani Viana, e a Tati Santarelli seremos as hosts dessa temporada, né, Tati? Sim, Dani, essa temporada promete, vai dar o que falar. É isso mesmo, nós somos um coletivo de mentes inquietas e a gente está aqui para poder conversar sobre vários temas atuais, temas que têm dado o que falar e que são muito importantes para o mundo corporativo, para a nossa comunidade. E hoje nós estamos aqui com duas mulheres maravilhosas, potentes, para conversar sobre um tema super importante. Se eu fosse falar o currículo delas, eu ia ficar horas aqui, gastar todo o nosso tempo do podcast falando do currículo delas. Então, vocês vão poder encontrar um pouco das informações a respeito do background, da formação, da experiência delas aqui na descrição do nosso vídeo. Mas vou apresentar para vocês aqui rapidamente as nossas convidadas. Karen Colares, doutoranda e professora de teologia, co-coordenadora do grupo de pesquisa Teologia e Diversidade Sexual na FAGE. Karen, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Temos aqui também a Renata Carvalho, que é uma empreendedora serial com foco em inovação e no universo feminino. E também é mãe de 3. Renata, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você com a gente aqui. Ai, o prazer é todo meu de estar aqui, assim, com pessoas tão importantes e com tanto propósito, né? Então, adorei o convite. Obrigada, Tati. Obrigada. E estamos aqui. Vamos juntas, meninas. Um pouquinho. Então, olha só, a nossa mesa hoje vai começar assim, com o pé direito e já atacando fogo no parquinho, né? Nós vamos responder, onde estão as mulheres? Só que antes dessa resposta, eu quero abrir aqui para a Karen, trazer para gente algo que eu entendo ser base para essa conversa também. Karen, você é teóloga, né? E o seu campo de atuação é teologia feminista, que trabalha com essa dimensão holística do ser humano, ou seja, uma visão de que ele é um ser integral, né? Pensando nisso, que não dá para entender as mulheres de uma forma fragmentada, como podemos pensar o papel da religião, da cultura, das relações sociais e de gênero, pensando e como que isso impacta as mulheres e onde elas estão. Nós vivemos um tempo muito complexo, né, passado, inclusive por conta de política, e a gente viu o quanto a religião tem um impacto grande nas relações. Você consegue trazer algo assim pra gente? Nossa, você viu a tarefa que ela acabou de me dar, né? Tacar fogo Isso no parquinho. É um tema para uma pesquisa imensa, mas vou resumir. Muito Vamos bom. tentar. Eu poderia abordar essa pergunta, né, de diversas perspectivas, então vamos tentar pensar aí um pouquinho. No contexto brasileiro, a gente tem um país que é religiosamente, de maneira determinante, ele é cristão, né? Seja numa vertente católica ou protestante, ele, pelo menos nominalmente, ele é cristão. Então, a gente teria que prestar atenção aos discursos desses ambientes e como esses discursos vão influenciar ou não na presença das mulheres nos ambientes de trabalho, né? Então, eu acho que é determinante aí o discurso que esses ambientes fazem sobre submissão. Porque a submissão, ela vai configurar papéis sociais, né? Então, a religião, ela tem uma noção de que existem papéis definidos, pelo menos a cristandade, né? Sim. Papéis definidos, e aí, é claro, cristandade numa perspectiva conservadora, né? Porque a gente tem variações dentro do cristianismo, mas você tem uma noção de papéis sociais já definidos. Então, isso é muito negativo, porque o homem está sempre conectado à esfera pública, né, enquanto que a mulher está sempre conectada à esfera privada e, nesse sentido, ela é basicamente mãe e esposa. Então, eu acho que os discursos religiosos, nesse sentido, que são mal refletidos, eles acabam fomentando, porque essa não é uma percepção só da religião, essa é uma percepção da cultura mais ampla, né? De que existem papéis sociais definidos e que é natural que a gente siga esses papéis, e quando você não segue, você está indo contra a natureza, na verdade. Então, você tem que desconstruir uma série de argumentos para conseguir provar para as pessoas que é possível que homens estejam em funções que anteriormente eram de mulheres e mulheres em funções que em outro momento foram de homens, né? Então, eu acho que é sobre
trazer uma reflexão mais sólida dentro dos ambientes religiosos, porque essas pessoas que estão nos ambientes religiosos são as pessoas que estão na vida. Sim. Né? São as pessoas que estão nas empresas, que estão aí empreendendo, e o tempo todo a cultura de uma organização vai ter que lidar com uma ideia religiosa que não é externa à pessoa, é algo introjetado, é um afeto, né? E quando uma coisa é um afeto, é muito mais difícil de desmontar, de desconstruir. Então, eu acho que é isso. A religião, ela fomenta, em grande medida, papéis sociais já convencionais, compartilhados pela cultura, e nesse sentido a gente precisa de mais reflexão nesses ambientes sobre o quanto esses papéis são efetivamente naturais ou se eles são sempre conectados ao contexto, eles privilegiam grupos específicos em detrimento de outros. Então, ser mais crítico sobre esses discursos, sobre o tipo de retórica que eles criam mesmo. Acho que é isso aí. É um drops. Vamos começar por aí. Nossa, porque as pessoas estão dentro das organizações e contribuindo para a cultura, para fortalecer uma determinada cultura. Sim. Então, assim, essa é uma reflexão importante, né, Dani, pra gente fazer. Importantíssimo a gente olhar para esse aspecto, né? Porque se a gente olha historicamente, né, essa questão dos papéis e responsabilidades, olha quanto tempo as mulheres levaram para conseguir direitos básicos, né, que os homens já tinham, direito a voto, herança e coisas do gênero, né? Então, por isso que eu acho que esse movimento, né, do feminismo, da equidade de gênero, ele é tão importante de vir para a pauta e ser discutido em todos os ambientes. E acho que para a gente começar a falar sobre isso, né, eu acho que ainda tem uma distinção que a gente precisa trazer, eu acho que seria legal a gente falar sobre isso aqui, Renata, que eu vejo que as pessoas ainda confundem muito feminismo com feminismo, né? Acho que seria legal trazer um pouquinho dessa distinção aqui, para as pessoas entenderem a nossa luta, né? A busca por esses espaços, que não é ser igual aos homens, né? Mas é trabalhar a equidade de gêneros mesmo. Você pode falar um pouquinho a respeito disso, a sua percepção a respeito? Então, quando eu ouço uma teóloga falar sobre o papel da religião e entendendo que, infelizmente, a gente vive num país de maioria misógina mesmo, né? Essa semana eu estava lendo uma pesquisa que cerca de 90% das pessoas têm algum preconceito contra mulheres, seja no campo político ou socioeconômico, né? Então, infelizmente, o que fomenta toda essa... colocar a mulher nesse ambiente, nesse lugar de um ser que não é tão capaz, um ser que é inferior ao homem, tem totalmente raízes, né, totalmente envolvidas aí com uma cultura que infelizmente nos colocou nesse lugar. E a partir do momento que você vive num país misógino e fala de feminismo, porque eu entendo que o feminismo, a palavra feminismo, ela foi identificada de forma errada e obviamente o patriarcado trouxe esse olhar para o feminismo para fazer com que mulheres não fossem feministas, não despertassem para essa luta pela equidade que outras mulheres, né, historicamente começaram no passado. Então, para desqualificar uma mulher feminista, o patriarcado fazia o quê? Nos comparava, você é feminista, então você é aquela mulher que é radical, que, né, queimou sutiãs, ou que odeia homens, né? Então, criou-se esse estigma em torno da palavra feminismo, mas como você falou, o feminismo hoje, que algumas pessoas falam, é o feminismo 4.0, é um feminismo com um novo olhar, mas não, gente, é tudo feminismo. O feminismo sempre foi essa busca por direitos e ainda ouvir dizer, porque as pessoas eu ouvi dizer que mulheres ganham 20% a menos do que os homens. Isso é tão real que na semana passada foi levada uma lei para o Congresso, que está provavelmente em votação em breve, que vai multar empresas que não corresponderem salários iguais, né, igualitários para cargos na mesma função. Então, o feminismo ele tem a ver, sim, com a luta pela equidade, com a luta de mulheres que vieram antes, e para poder trazer reflexão e, obviamente, a transformação ela parte de um momento que você consegue conscientizar pessoas. Então, é necessário, sim, falar de machismo, é necessário, sim, falar de feminismo, e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né?
como o machismo estrutural está arraigado na cultura, o comportamento do homem com relação à mulher está arraigado na cultura. E a partir do momento que a gente tem um Deus como ser supremo, esse ser, quem é o Deus, né? É o homem, a figura masculina. E ao longo dos anos, a história só fortaleceu esse ser superior, não na figura do Deus, mas que cada um tem a sua crença, mas na figura de um homem capaz de tudo, capaz de ser essa grande referência, né? Vou puxar um gancho na Por fala favor, dela. faça isso. Interessante você ter mencionado isso, porque é bem isso mesmo, né? Embora a própria Bíblia, a gente sabe que é uma literatura das mais divulgadas, muito lidas, mal interpretada também. E ela traz uma série de imagens, tanto femininas quanto masculinas, para falar de Deus, tendo em vista que Deus é espírito. Então, ele não pode ser reduzido a nenhum dos gêneros. Só que, assim, nós temos uma história em que há a predominância de homens nos lugares de fala e também nos processos de tradução, de pregação de sermões, de seleção de textos. Então, é muito androcêntrica a maneira como a gente conheceu Deus. Deus veio pra gente embalado numa imagem masculina. Só que Deus não é homem, né? E tem um efeito, é bem isso, tem um efeito eu ter uma percepção religiosa que entroniza uma figura que é masculina. E é como se eu colocasse as mulheres mais distante desse Deus também, porque o homem fica sendo aquele que tem a imagem e semelhança do divino, porque eles se correspondem de maneira direta, e a mulher é algo secundário, né? Até o mito da criação, né, que vai falar da mulher sendo tirada ali da costela de Adão, ele foi interpretado de uma maneira que a gente vai sempre falar da mulher como complementar. Secundária. Que coisa! É verdade. E aí, nas carreiras, por exemplo, né, um casamento, uma parceria de vida entre um homem e uma mulher. A mulher abandona os projetos dela, porque o projeto masculino é sempre tido como mais importante. Ela está sempre submissa. Algumas pessoas fazem até a interpretação de que a missão é dele e ela está colaborando com a missão dele. Então, qualquer coisa para ser decidida, vai ser decidida por ele. O norte da vida deles vai ser dado por ele, porque o projeto é para ele, ela é só secundária. Sim. Ela é tirada ali do lado, ela é perpendicular, não é perpendicular a palavra, é tipo um adendo mesmo, né? Ela é um adendo da vida dele. Então, assim, tem muitos desdobramentos muito interessantes na cultura, da maneira como a gente vê a mulher. É muito da nossa percepção da Bíblia, de Deus, né? Sim. E eu fico, assim, vendo, quando a gente vai para dentro das organizações, a gente encontra muito mais homens em cargos de liderança, de autoridade, do que mulheres. E o quão difícil é pra gente, muitas vezes, ocupar esses lugares. Porque a impressão que dá que nunca é pra gente, assim, não, deixa fulano que tá mais preparado, né? Deixa ciclano que tá mais preparado. Então, eu vejo o quanto essas questões estruturais, né? Elas vão para dentro das organizações, porque a gente não separa as pessoas das suas vivências, das suas crenças e tudo mais. E como que isso interfere nas relações e na construção dessa cultura, né, Dani? Eu acho que isso interfere muito na cultura, né, Tati, se a gente for olhar, porque, assim, a gente começa a perceber que essas barreiras invisíveis de gênero, elas são muito presentes. Sim. Elas são presentes no inconsciente coletivo, tanto dos homens quanto das mulheres, e quando a gente começa a ver por que uma determinada pessoa é escolhida por um cargo e não uma mulher, né? Eu já vi várias vezes as pessoas falando assim, não, mas ela tem filho, será que ela vai poder viajar? Essas pessoas não perguntam, né? Os preconceitos. São aqueles preconceitos disfarçados muitas vezes de cuidados e preocupações, mas são aquelas coisas estruturais que vêm de trás, né? Sim. E quando a gente fala de religião, ouvindo a Karen trazer aqui, me vem uma coisa assim, como mudar isso? Porque a gente está falando de valores, e valores muitas vezes enraizados, são valores de vida dessas pessoas, né? Sim. Como
convidá-las a enxergar diferente, a construir um ambiente diferente para reduzir essas barreiras de gêneros em todos os ambientes, né? Acho que o corporativo acaba sendo muito evidente quando a gente vê alguns indicadores aí de percentual de mulheres em cargos de liderança, quando a gente vê diferenças salariais, quando a gente vê oportunidades e coisas do gênero. Isso é mais evidente, mas e como é que a gente consegue começar a influenciar uma mudança? Antes dessa resposta, eu queria até trazer um ponto também, que eu acho que, de repente, eu vi recentemente que tem crescido esses movimentos mais conservadores, principalmente de mulheres. Sim. Também. E aí eu ouvi uma mulher falando, né, nas redes sociais o seguinte, olha, por que tá tendo problema com os homens? Essa coisa mais, homem mais feminino, vamos dizer assim, nem sei se pode ser colocado dessa forma. É porque ele está, quando a mulher pede para ajudar a fazer alguma coisa doméstica, tipo, lavar vasilha, cuidar da casa, os absurdos, né? Aí a gente ajudando em casa. Ajudando em casa. Ele não é um adulto funcional. Não é. A gente está acessando uma energia feminina e tudo mais. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vou com a pergunta da Dani, por onde a gente começa, eu fico apavorada também de ver como que esses movimentos conservadores estão crescendo e indo para os extremos. E eu quero até ver como que isso vai impactar realmente as organizações. Porque essas mulheres vão estar onde, gente? Sim. Então, outra pergunta, vocês estão adorando pegar temas realmente muito polêmicos, né? Essa pergunta pode ser destrinchada, assim, infinitamente. Mas só uma ressalva que eu acho interessante fazer. Quando eu falo da predominância do discurso religioso num ambiente como o Brasil, embora eu esteja constatando uma realidade, há que se dizer também que isso não é uma exclusividade da religião cristã, né? Muito antes do cristianismo ser religião institucionalizada, né? Muito antes do século I, você já tinha correntes filosóficas, você já tinha percepções religiosas, culturais que eram sexistas ou misóginas. Então, assim, o cristianismo, nesse sentido, ele só deu gás para algo que já estava vigente, né? Na cultura, de maneira mais ampla. Então, esse é um ponto. Agora, como conseguir fazer alguma coisa? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa sempre lembrar é que essas reflexões são recentes. Né? Falar de um movimento que está sendo muito mais divulgado e pensado da década de 70 para cá é muito recente. A gente não tem, embora, né, a gente possa fazer retroceder a origem de alguns impulsos feministas até o século XIX, a gente não tem tempo de reflexão suficiente para a coisa estar mais, vamos dizer assim, evoluída. Então, vamos chegar ao ponto de reconhecer e dizer assim, infelizmente, ainda estamos no início dessa batalha. É um ponto. Triste, mas é a real. Né? Então, eu acho assim que, como eu sou professora e eu parto sempre do ambiente acadêmico, eu acho que tem muito a ver com educação mesmo, com conscientização, porque o que a gente pensa não é isolado daquilo que a gente faz. As pessoas, às vezes, acham, né, que quando eu falo de educação, eu estou propondo um processo que é todo elitizado, em que você senta numa cadeira e vai ter acesso a conhecimento. Não. Educação é algo afetivo. Né? Na medida em que a gente é conscientizado de algo, a gente se sente diferente sobre o que está fazendo. Então, em várias frentes precisa haver processos de educação mais consistentes, mais esclarecidos, a começar do ambiente religioso. Né? Então, acho que começa por aí. E agora a questão da Tati, né, dessa energia feminina sendo despertada quando um homem, por algum mistério do universo, pega um prato e lava. Eu não conta disso. Gente, na minha casa são 3 homens, pelo amor de Deus. Não, pensa bem, né? Que coisa assim mística quase, né? Quase Simone de Beauvoir que falava, né, que parecia que se ela usasse uma saia frufru, a feminilidade viria, então incorporaria nela. Então, assim, parecia uma coisa mística mesmo esse discurso. Eu acho outro, muito mal refletido, ele se baseia muito na noção de papéis sociais, né, específicos, assim. E eu acho que tem muito a ver com o momento político que nós vivemos. Um momento de ascensão de vários conservadorismos, né? E nesse sentido a história é sempre pendular. Ela vai
para esse conservadorismo, aí as pessoas vão puxar, vão para um progressismo aqui, aí vai para o meio, e a gente vai nesse movimento aí. Então, vamos ver o que vem a seguir. Nossa, Renata, você percebe isso nos ambientes? Porque você tá assim, com muitas mulheres. Conformada. Não, a gente vai ouvindo, né? Já vai subindo uma coisa. Mas você tá com muitas mulheres, né? Você faz parte desse movimento aí. E você percebe que há esse reflexo mesmo dentro desses ambientes? Sim. Desse conservadorismo, às vezes até a dificuldade de se posicionar? Sim, bastante. Bom, a respeito de ser cultural, dos vieses que são muitas vezes inconscientes, arraigados na cultura, e às vezes eu questiono se não está no nosso DNA e vai precisar nascer várias e várias gerações para quebrar vários paradigmas que são muito necessários. E voltando ao primeiro tópico sobre o ser, né, o homem, a figura do homem na nossa sociedade, é importante dizer que o homem que não promove uma mulher, ele promove quem? O seu igual. Então, realmente precisa haver um movimento, uma ação, uma atitude para que empresas, organizações, líderes possam garantir oportunidades para essas mulheres que estão aí em menos de 37% nos cargos de liderança, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, fazendo um recorte desses 37%, você vai encontrar número de 5% em cargos C-level no mundo inteiro. Então, por isso que eu falo de várias gerações que terão que nascer, serem educadas. E nós, como mães de meninos, mães de crianças que precisam ser respeitosas, porque eu falo que uma das minhas missões no mundo é criar filhos respeitosos, né? Fica também a cargo desse ser feminino que é tão estigmatizado, né, e ignorado, esse nosso papel do cuidado, e é uma função importantíssima para o mundo. Então, eu acredito que nas organizações precisa haver esse movimento. Lidando com mulheres, existe sim esse conservadorismo, infelizmente, existe um paradigma de competição que a gente tenta quebrar, né, enquanto XDBOS, educando sobre a sororidade, sobre o apoio mútuo, e esse movimento que as mulheres têm feito, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma das pioneiras a promover essa discussão, esse acolhimento, fazer com que mulheres pudessem perceber que somos iguais, temos os mesmos desafios e por isso nós precisamos nos apoiar, quebrando paradigma de competição, porque aí também o homem se colocou naquele pedestal e falou assim, agora mulheres briguem por mim, né? Lutem, vocês lutem. E aí, procurem o espaço de vocês. E assim, ver mulheres criticando às vezes o corpo da outra, a atitude da outra, isso é muito triste. Sim. Né? Extremamente infeliz, porque nós precisamos nos apoiar. Né? E aí a gente desenvolve uma carreira, se desenvolve como profissional, como estudiosa, e aí a gente não se sente capaz, né? Porque a gente vai estar sempre naquele lugar que nos colocaram da pessoa que é inferior ou da pessoa que não é capaz. E a gente não se sente capaz. Por isso que, acho que em 78, uma psicóloga, ela trouxe essa teoria sobre a síndrome da impostora. E eu gosto de chamar de síndrome porque aí a gente entende que é um problema, né? E uma mentora maravilhosa conversou sobre isso comigo, a Paty Lisboa, falando sobre... Se você entende como síndrome, você começa a identificar os sintomas e começar a fazer com que a sua mente lute ali contra essa impostora que todos os dias a gente acorda com ela. E às vezes até... na altura dos meus 45 anos, ainda acordo de manhã, olhando pra minha carreira e falo assim, cara, isso é muito foda, vamos lá, olha no espelho. Por que isso? Por que é tão mais difícil pra mulher? E aí, por cobrar o ambiente de trabalho não ser um ambiente favorável pra mulher, porque aí você quer ser mãe, você quer ser profissional, você quer ser foda e você quer conseguir conciliar todas essas funções, que são 5 funções, inclusive a gente tem uma live amanhã sobre isso. Pode convidar o pessoal. Da mulher, né, da mulher que é profissional e que exerce esse papel também na vida pessoal, de ser mãe e equilibrar todos esses papéis. Então, por que é tão mais difícil para a mulher?
é porque a gente não tem ambiente favorável, né? Porque a gente sempre vai ficar em segundo plano e que a gente sempre vai ter um chefe que vai promover um igual e não vai gerar oportunidade, porque a gente vai ser mãe. E aí 78% das mulheres que se tornam mães são demitidas pós-licença maternidade. Então, enquanto o mundo não nos aceitar, porque eu falando em gênero, é óbvio que somos diferentes. E é óbvio que, sendo feminista, eu não quero me comparar a um homem ou competir com um homem. Eu quero andar do lado dele, né? Com respeito, e eu acho que nós precisamos sim do homem, aliás, eu tenho certeza disso para muitas coisas. Então, a nossa luta atual, eu acredito que seja uma luta pela equidade real, assim, de estarmos do lado e trazer os homens para refletir, os homens para transformar, porque senão a gente vai começar a segregar. E aí isso não transforma nada, não transforma ninguém, porque a sociedade ela é feita de homens e mulheres. E assim precisamos seguir juntos e transformando juntos, né? Refletindo sobre isso. Mas as organizações, elas têm papel fundamental nessa mudança que a gente quer ver, né, Tati? E não só, pensando nas organizações, não só as mulheres nesse movimento de buscar os seus espaços, mas os homens aliados também. Achei interessante você falar aí da questão dos papéis, né? E eu recebi recentemente um questionamento sobre, mas esses movimentos afirmativos, vagas só para mulher, programas só para mulheres, isso não está excluindo os homens? Na verdade, eu acho que assim, é importante a gente trabalhar esse processo de conscientização para as pessoas entenderem que esses movimentos são necessários para a gente tirar uma diferença histórica, né? Sim. Então, não é porque as mulheres estão sendo privilegiadas, é porque a gente está buscando os espaços de equidade dentro das organizações, assim como os homens já tiveram os seus, né? Se a gente for olhar, comparando indicadores, né, de posições de liderança, como a gente já falou aqui, salário, a gente vê que isso é muito forte e presente. Sim. Só que, para além desses movimentos afirmativos, eu quero, já que nós somos mentes inquietas e a gente adora uma confusão, né? A gente adora abalar estruturas, né, Tati? Só para a gente caminhar para o fechamento, eu acho que é importante a gente lembrar que as mulheres têm papéis diferentes, nós temos necessidades diferentes, mas não é incomum, por exemplo, você chegar em algumas empresas e ainda encontrar banheiro químico para mulher. Mulher trabalhando com macacão de brinco, tendo toda aquela dificuldade, imagina. Então, assim, tem muitas coisas que ainda precisam ser olhadas para além de programas afirmativos. Então, eu acho que é legal a gente olhar para isso, porque às vezes a gente fica no discurso daquela coisa do marketing politicamente correto, né? Do que gera promoção, muitas vezes, para mostrar que eu estou sendo um aliado ou uma aliada da causa. Aí vem aqueles programas maravilhosos de inclusão, diversidade, fortalecimento da carreira feminina. Mas e lá atrás, né? O básico está sendo feito? Então, eu acho que é legal a gente olhar para isso também, porque são tudo isso que vai gerar. São as piadas, são os comentários, é o que é dito dentro dos corredores, dentro de uma organização. Então, o nível de conscientização tem que ser em todos os níveis, né? Eu acho que passa um pouco por isso também. E onde as mulheres estão, né? Exatamente. Elas estão onde elas querem estar, algumas, né? Outras a gente vai ter que passar pelo processo de educação para que elas possam ver possibilidades, que não existe só aquele ambiente para ela estar. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Tanto as empresas quanto os indivíduos precisam fazer ações afirmativas, e essas ações afirmativas, elas vão para além de programas, né? Sim. Quando você promove uma mulher, quando você se posiciona a favor de uma mulher, é uma ação afirmativa, é uma forma de contribuir para essa mudança. Chama a atenção do coleguinha. Chama a atenção do coleguinha, exatamente. Eu escutei recentemente que não tem nada mais forte para uma cultura, e não é aquela cultura de parede, não, do que os critérios que você usa para contratar, promover ou demitir alguém. Então, isso fala muito da cultura, né, da organização. Sim, sem dúvida. Esses símbolos têm que ser olhados com atenção. E para ajudar as mulheres a não desistirem, o desenvolvimento humano é fundamental, né, Tati? O autoconhecimento, você olhar para si mesma, entender que você é uma pessoa capaz, você é uma mulher potente, e não deixar os ruídos externos te confundir, né? Porque isso acontece também. Às vezes, uma palavra, uma atitude de um colega de trabalho ou da própria organização pode desestruturar completamente a autoestima de uma mulher e fazer ela desistir. Ou de um colega do ambiente acadêmico. Eu estudei a maior parte da minha pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, só com homens.
Minhas turmas só tinham homens, porque eu estudava numa instituição que formava religiosos, né, padres. Isso. Então, tinha eu lá sobrando. Ainda bem que você Ocupando estava seu lá. espaço. Ocupando meu espaço. Ainda bem por você, Karen. Bom, Meninas, gente, caminhando para o encerramento, é uma Pelo pena, amor de Deus, porque eu não- queria continuar aqui não conversando falamos com quase vocês. nada. Não falamos quase nada. Mas só pra gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Inspirados aí no nome do nosso podcast, né? Queria perguntar para vocês, o que é Mentes Inquietas? O que são Mentes Inquietas para vocês? Complete a frase. Mentes Inquietas. Então, eu acho que uma mente inquieta, ela entende que as coisas como são, elas podem ser diferentes. Elas não estão dadas, elas não são, vamos dizer assim, algo eterno, né? São construções, elas já foram diferentes num outro momento, já foram piores. Então, tudo pode mudar, né? A gente tem um cenário que precisa ser olhado de maneira crítica. Então, eu acho que essa é uma mente inquieta. Uma mente que olha para uma situação e fala, olha, não tá bom. E isso pode ser diferente, por que não? Então, é uma suspeita sobre aquilo que oprime, sobre aquilo que é desigual, dissimétrico. Essa é a inquietude que eu acho que deve ser sempre motivada, assim, em todas as pessoas. Legal. É isso aí, a mente crítica, curiosa, disposta a resolver problemas reais e que executa, né? Eu acho que faz toda a diferença a gente querer transformar, utilizar o que a gente tiver de recurso, que a gente não pode ignorar, se sentir capaz de fazer isso e transformar. Acho que a mente inquieta é essa que é curiosa e que não aceita o que é desigual e que tenta transformar, tenta fazer alguma coisa para que a mudança aconteça. Que ótimo. Meninas, onde que as pessoas podem achar vocês? Onde vocês estão? Bom, as pessoas podem me achar no Instagram, meu @ é karen.colares. Se escreve do jeitinho que eu tô dizendo mesmo, não tem 2 L's, não tem nenhum mistério, é só karen.colares. E é isso, Muito podem me encontrar bom. lá. Você, Renata? Então, sou Renata Carvalho e @xthebossbr. Ela é a chefe. Muito legal. Gostei. bom. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença, pelas trocas. Foi maravilhoso ouvir Adorei. vocês. Adorei. Obrigada, Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Eu que agradeço.